Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre TRXF. O relatório saiu desse mês aí, gravei um shorts para vocês hoje mais cedo, falando que iria sair o vídeo agora às 19, né? Então, como prometido, tá aí. E bora dar uma olhadinha aqui o que rolou. Então, aqui a gente vê algumas informações do fundo, né? Fundo de 2019, tem sua taxa de administração, também tem uma taxinha de performance aí, público-alvo investidor em geral. E aqui mais alguns números, né? Então são 11 emissões, essa 11ª rolou agora, finalizou agora, né? São 185 mil cotistas, cota patrimonial 103,85, cota mercado fechou sexta-feira em 101,40. Aqui a gente vai ver tudo um pouco mais embaixo, então vamos direto aqui para o relatório. Então, primeiro, ele fala aqui sobre o encerramento da 11ª emissão de cotas, né? Então, eles conseguiram captar aí 1.251 milhões. Então, foi uma captação aí enorme, né? Foi a maior captação já realizada de uma única oferta pelo TRXF, né? E o fundo foi para além dos 3.200 milhões. Conclusão aí ele continua, né? A conclusão de aquisição de 14 imóveis locados para o Pão de Açúcar, Extra, Açaí e Delboni. Então, lá nos dias 13 e 27, ele anunciou a conclusão de 13 ativos de renda urbana em São Paulo e uma loja do Açaí em Caldas Novas. As duas operações somam um valor de 590 milhões, faziam parte do portfólio inicial da 11ª emissão de cotas. 13 lojas adquiridas integralmente com pagamento em cotas, TRXF, isso aqui foi muito bom, a gente elogiou bastante, né? E o Açaí, que foi realizado com pagamento em cotas e uma parte em dinheiro através de parcelamento, né? Na parte de distribuição mensal, ele vai entregar aí 1,51, que vai ser pago no dia 14/7. Esse 1,51 dá um dividendo mensal de 1,47 e anualizado de 17,65. Então, assim, isso aqui está inflado por conta desse rendimento, mas normalmente é um pouco mais abaixo, tá? Que cenário macro a gente pula. Aqui a gente pegar alguns destaques, né? Então, o número de investidores do fundo terminou junho superando a marca de 185 mil cotistas, e já o volume diário médio negociado foi de aproximadamente 6,5 milhões. Aí aqui ainda ele fala um pouco sobre a captação, né? O fundo foi para além dos 3.200, o que torna o fundo um dos 5 maiores fundos de tijolo no IFIX. Aí aqui ele fala um pouco do pipeline quando ele chamou a oferta, né? Então, no prospecto da oferta, o fundo possui um pipeline de 1 bilhão em ativos, né? Desses 1 bilhão foram adquiridos aproximadamente 600 milhões em imóveis com pagamentos em cota, sendo que a diferença foi captada em dinheiro junto aos investidores da oferta, ou seja, mais 650 milhões, né? O valor de 650 milhões deverá ser utilizado para fazer jus de todo o pipeline apresentado de 1 bi, né? E, além disso, os investimentos nos imóveis que estão sendo construídos, como o Albert Einstein e a Obra Max, lá de São Gonçalo. E aqui que pega o ponto que eu não gostei de jeito nenhum, né? Que é o seguinte: visando uma melhor rentabilidade do caixa até que os imóveis do pipeline estejam prontos para serem adquiridos, a gestão realizou alguns investimentos táticos em FIIs e CRIs, que deverão ser vendidos no curto prazo. Tá, ok. Agora a gente vai ver quais são esses FIIs que ele comprou, né? Aqui a gente continua descendo. Antes de ir lá para os FIIs, a gente só dá uma olhadinha aqui como ficou o fundo com o pré e o pós-aquisição, né? Então, o valor investido em imóveis, que antes era de 3.200, foi para 3.800, quase 900, um aumento de 18%. Número de imóveis subiu, 14. Presença em estado se manteve. Presença em cidades aumentou em 4 cidades. A BL passou de 560 mil metros quadrados para 667 mil metros quadrados, um aumento de 19%. A área do terreno de 1 milhão foi para 1.250.000, um aumento de 22%. Estimativa de rendimento continua a mesma coisa. E prazo médio dos contratos diminuiu marginalmente. Aqui a gente vê a DRE dele. Então, agora em junho, quanto que ele girou?
quanto que ele teve de despesas, deu 74 centavos por cota, pagou 1,51, teve que usar reservas, né? Ainda continua com a reserva de 1,17. Ele fez esse pagamento que final de semestre ele tem que distribuir pelo menos 95% do apurado no semestre, né? Então por isso que ele acaba fazendo esse pagamento maior. Em dezembro provavelmente terá outro. Aqui nós temos um guidance já para o próximo semestre, que é a mesma coisa, entre 90 e 93 centavos. Cotistas, a gente viu aí que bateu os 185 mil. Rentabilidade do fundo, a gente vê tudo aqui. Reajustes, então de julho aqui para baixo, ó, tem aí pelo menos mais 40% aí de reajustes para fazer vencimento. Só lá para 2035 começa, né? Aqui que está a partezinha da alocação lá dos recursos, né? Então a gente vê como que tá. 63% em imóveis, 15,49% no TRXB, que também é imóveis, né? Já era para ter sido incorporado isso aqui, ainda não foi. Mas o que pega bastante aqui é o seguinte. Daquele valor, ele aumentou posição em CPUR, que é o Fundo de Renda Urbana da Capitânia. Aproximadamente aí 240 milhões, né? 7,58% do PL dele. Aí tem uma partezinha aqui em CRI, que ele falou. Também tem uma partezinha em renda fixa, que ele vai ficar fazendo os desembolsos para as obras. E tem mais uma porcentagem aqui de fundos imobiliários que ele não abriu qual que é. Mas assim, isso aqui do CPUR me chamou bastante atenção. Por quê? Há um tempo atrás eu gravei um fato relevante de uma venda que ele fez de um imóvel. Foi um Açaí, agora eu não vou lembrar onde é que foi. Mas foi em Minas, se eu não me engano. Foi uma cidadezinha de Minas. Enfim, ele vendeu a loja por 107 milhões. E aí eu fui ver essa loja, ele vendeu para quem? Para o CPUR. Então, tipo assim, ele vendeu a loja para o CPUR. Depois entra com dinheiro aqui no CPUR. Sendo que ele colocou lá que são FIIs táticos, né? Que ele pensa em sair no curto prazo. E eu fico pensando assim. Eu até dei uma olhadinha no gráfico de CPUR. Tá nas máximas, né? Não vejo por que entrar agora, para ter que sair daqui a pouco, porque assim, digamos que entrou com os 240 milhões aí, e na hora de vender, o mercado está em baixa, ele vai vender ele por 220. Tá perdendo 20 milhões ali à toa, queimando 20 milhões, né? Isso sem contar já essa partezinha aí que eu até classifico como um conflito de interesse. Você vende uma loja para o fundo, e o fundo precisa de recursos para pagar aquela loja, e você vai lá e entra com o dinheiro no fundo. Então, tipo assim, pô, não faz sentido nenhum, né? Nenhum mesmo. Enfim, essa partezinha aqui me pegou bastante, eu não gostei de jeito nenhum. Assim, não é por conta disso que eu vou tirar da minha carteira TRXF, não. Eu gosto bastante do fundo, acho um dos melhores de renda urbana aí, mas assim, isso aqui é um ponto que me deixa meio alertado, sabe? Pontinho de atenção aqui pro TRXF, porque assim, não fez sentido nenhum isso, sabe? Não fez sentido nenhum. E assim, não é nem porque eu não gosto da Capitânia, não é por conta do fundo em si, é que assim, realmente não faz sentido para mim você precisar do dinheiro no curto prazo e colocar em fundo imobiliário. Assim, por mais que tenha uma volatilidade baixa comparada a ações, ainda tem uma certa volatilidade, né? Eu acho que seria mais tranquilo ele comprar em CRIs ou mesmo manter em caixa, né? E aí vamos ver como que vai ser nos próximos meses aí, né? Enfim, segmento de atuação. A gente vê aqui atacadista, varejo, perfil dos imóveis, grande maioria varejo, receita de aluguel por inquilino. Então a gente vê que o maior aí é o Açaí, depois o Grupo Mateus. Quantidade de lojas por estado tem aqui. Então, São Paulo tem 38, metade da receita vem de São Paulo. O patrimônio dele, como que ficou? Então, tá aqui as dívidas dele, né? 937 milhões, o que dá 21% de alavancagem. Porém, a alavancagem líquida dá 5,66. A alavancagem líquida é simplesmente esse valor aqui da alavancagem menos o que ele tem de disponibilidade, né? Do TRXB não mudou nada, então 430 milhões, o
que dá 55,25% de alavancagem, né? E aqui as dívidas deles, IPCA mais 6,53 e IPCA mais 5,51. Aqui tem o fluxo das amortizações, né? Projeção da relação da dívida. Aqui o portfólio dele. Seguindo aqui, a gente vê os desenvolvimentos. Então, o primeiro da Obra Max, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. 55% da obra já está feita. Então, a gente vê aqui como é que tá. Essa loja Obra Max de São José dos Campos, eles tinham comprado um terreno, só que o terreno não atendeu os requisitos para o projeto, né? Então, devolveram, receberam o sinal que eles pagaram e estão atrás de um outro terreno para fazer essa construção aqui para a Obra Max. E tem esse do Albert Einstein, que está 59% já construído. E assim, esse aqui vai consumir um caixa absurdo, né? Porque, como vocês podem ver, é algo enorme, né? É algo enorme. É bem diferente desse aqui, né? Consome caixa, claro, consome, mas não é tanto assim quanto esse hospital vai consumir. Então é isso, pessoal. Não tem muito mais o que trazer aqui não sobre TRXF. Mais um mês aí, né? O que me chamou a atenção foi essa questão aí que eu falei para vocês, do colocar o dinheiro em CPUR. Para mim não fez sentido nenhum mesmo. Era melhor ter deixado na renda fixa, ou comprado tudo de CRI, sei lá, mas assim, colocar em CPUR e não por conta que é CPUR. Se fosse qualquer fundo, até se fosse o HGRU, que para mim hoje é o melhor de renda urbana, eu não acharia... Ficaria um pouco mais tranquilo? Ficaria, mas assim, não gostaria da movimentação, isso é fato. E aí CPUR aí também, pô, aí esculacha, né? Mas enfim, pessoal... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Compartilha com os amigos, ajuda bastante a engajar aqui, continuar crescendo o canal, continuar trazendo esses vídeos aqui para vocês, tá? E segue lá no Instagram também, @ofidaqestão. E é isso, valeu galera, abraço!